Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje nós estudaremos um pouco sobre os cnidários, que são aí o segundo filo que nós estudaremos do reino animal. Então, quem são os cnidários? Então, são todos aqueles animais que são aquáticos, né? A maior parte deles são marinhos, né? Eles são diblásticos, têm um corpo mole, gelatinoso. Vocês vão ver que eles são bastante simples em organização corporal, mas ao mesmo tempo eles são já um pouco mais complexos que as esponjas. Apresentam forma de vida séssil ou então vida livre, depende, né? Varia entre as espécies, entre as classes. Tem alguns grupos que apresentam, na verdade a maior parte dos grupos apresenta as duas formas, né? Apresenta a forma séssil e a forma livre natante, né? A forma pólipo e a forma medusa. E eles possuem a presença de um tipo específico de célula chamada cnidoblasto, que é esse tipo de célula que dá o nome então ao filo. Então todos os animais desse filo apresentarão esse tipo de célula aqui, que são os cnidoblastos, que são as células que têm aquela toxina urticante que eles utilizam aí para defesa e para a captura de alimento. Beleza? Ok. Como que é a organização corporal? Como é que é o corpo de um cnidário? Então, como eu falei para vocês, nós temos a forma pólipo e a forma medusa. Tem algumas classes que só apresentarão a forma pólipo e algumas classes só a forma medusa. No entanto, a maior parte das classes vão ter as duas formas. Vamos ter alternância de gerações entre formato corporal aí, polipoide e medusoide. Tá? Então, vamos analisar aí as estruturas. Então, eles são bastante simples. Então, percebam que as coisas que ocorrem em um, ocorrem no outro também. Então, de fora para dentro, nós temos aqui a epiderme. A epiderme seria uma camada de células que vai fazer o revestimento, né? Vai ser como se fosse a pele desse animal. Então, temos aqui, ó, na medusa, a epiderme, aqui, ó, esse risquinho azulzinho, então o revestimento externo. E aqui no pólipo, a mesma coisa, ó, todo o revestimento dele é epiderme. A epiderme tem origem na ectoderme. Então, dois folhetos germinativos, dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. Então, a ectoderme dá origem à epiderme. E o revestimento interno, que seria a gastroderme. Então, seria, digamos, a pelezinha interna, a pelezinha do estômago. Então, gastro, né, vem de estômago. Então, o tecido então, de revestimento interno seria a gastroderme, que tem origem na endoderme. Tá? Então, temos aqui, né, esse laranjadinho mais claro, esse amarelinho aqui seria a gastroderme. E aqui também. Aí percebam que nós temos uma chamada cavidade gastrovascular, que é justamente o sistema digestório incompleto desse animal. Esse animal ele vai ter uma boca, né, vai ter somente essa entrada, e essa entrada também será a saída. Então o alimento, a água entrará por aqui, pela boca, vai ser digerido, né, vai ser absorvido, e o que não for utilizado será excretado pela própria boca, tá? Vai ser eliminado pela própria boca. Ok? Então, epiderme, gastroderme, cavidade gastrovascular. Agora percebam que nós temos aqui, ó, esse laranja mais escuro, né? Um espaço, então, entre a epiderme e a gastroderme, tá? Esse espaço é preenchido por aquilo que a gente chama de mesogleia, tá? E a mesogleia, ela é justamente aquela substância gelatinosa. Então, essa mesogleia que vai ter bastante proteínas aí que estarão fornecendo um certo esqueleto elástico para esses animais. Então, esses animais eles vão ter essa maleabilidade deles, né, essas movimentações, justamente porque eles têm uma estrutura proteica, né, proteínas aí elásticas, colágenas ali, que fazem com que ele tenha então essa capacidade de expandir e diminuir. E temos ainda os tentáculos, né? Os tentáculos são utilizados pelo animal, então, na captura de alimentos. Então, eles vão ter aqueles cnidoblastos que eu falei, principalmente nos tentáculos e ao redor da boca. Eles vão utilizar os tentáculos para capturar os alimentos, peixes, alguns artrópodes aí, e levar até a boca. Eles também vão usar esses tentáculos um pouco para locomoção e também para defesa. Você vê um animal querendo pegar esses animais aqui, eles podem usar os tentáculos como defesa, já que nos tentáculos tem os cnidoblastos. Beleza? Tá, e quais são os principais tipos de célula que esses animais apresentam?
Então, são essas aqui: mioepiteliais epidérmicas, mioepiteliais digestórias, intersticiais, sensoriais, glandulares e os cnidoblastos. Então, percebam que nós temos uma hidra, né, e tem um corte dessa hidra, tem a epiderme e a gastroderme. Então, está aqui o corte: epiderme é a parte de fora, a gastroderme é a parte de dentro. Olha só, esses dois principais tipos de células aqui iniciais. Então, mioepiteliais epidérmicas, mioepiteliais digestórias. Mio vem do músculo, né? Então, a parte epitelial, a parte muscular do epitélio. Então, o epitélio muscular, tá? Então, o epitélio muscular da epiderme e o epitélio muscular da gastroderme. Tá, na parte digestória. Então, são essas células aqui, que são as células musculares que fazem com que esse animal tenha movimentos. Lembrem que, com exceção das esponjas, um dos principais tecidos, né, que faz com que os animais sejam tão interessantes é justamente o tecido muscular associado ao sistema nervoso, que faz com que tenham uns movimentos rápidos. Tá? Então, essas células aqui vão ser as responsáveis pelas contrações, pela movimentação, pela captura do alimento desse animal. Aí nós temos aqui as células intersticiais. As células intersticiais são essas roxinhas aqui. Elas são células totipotentes, aquelas células tal como células tronco, células que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula desse animal. Essas células que vão se replicar e vão se diferenciar dando origem às outras células dele. Então vão atuar no crescimento e na regeneração desse animal. Beleza? Aí temos aqui ó, essa pretinha aqui, ó, células sensoriais. Ó, temos aqui, temos ali para dentro, para fora. Esse animal ele já vai ter, então, células nervosas. Então, ele tem células nervosas que têm a percepção do ambiente. Então, ele consegue se locomover para um lado ou para o outro. Ele consegue, digamos, de certa forma, decidir para onde ele vai, de acordo com os estímulos do ambiente, captados por essas células sensoriais. Eles ainda não têm um sistema nervoso bem organizado como o nosso. Temos aí, no nosso caso, sistema nervoso central e periférico. No caso desses animais, ainda é um sistema nervoso primitivo, um sistema nervoso difuso, ok? Aí nós temos essas células amarelinhas aqui, que são as células glandulares, ou seja, são células que têm a função de glândula, de secretar substâncias. Uma das principais substâncias que essas células secretam é o muco. Tá? Então, o muco vai ser uma substância aí que vai lubrificar esse animal, vai proteger esse animal, vai ajudar, inclusive, a captura de alimento por parte dele. E, por fim, nós temos os cnidoblastos, que são as células que fazem com que esses animais estejam neste grupo. Tá? São as células típicas desses animais, são as células exclusivas desses animais. Tá? São células que possuem aqui uma estrutura que contém aquele líquido urticante, contém uma toxina. E eles vão utilizar tanto para proteção quanto para captura de alimentos. Então vamos ver mais de perto. Olha só um cnidoblasto aqui. Temos o cnidoblasto, também conhecido por cnidócito, então são duas nomenclaturas para a mesma coisa. E aí você vai ter uma cápsulazinha aqui. Essa cápsula é o nematocisto. Aqui dentro vai ter então as toxinas, né, o líquido urticante. Aqui em cima temos um cnidocílio, que vai ser um gatilho. Então você encostou no bicho ali, encostou nesse gatilho, ele vai disparar esse nematocisto. Disparando, ó, sai como se fosse um arpãozinho ligado a um filamento, e esse líquido que está ali dentro acaba sendo liberado por esse filamento. Esse filamento ele é poroso, então ele vai liberar esse líquido, e esse líquido urticante vai acabar então prejudicando aquele que foi tocado por ele. Então, tendo aqui ó, nessas ilustrações, tem duas formas disso acontecer. Percebam que o cnidoblasto ó, se enrolou, né, o filamento dele enrolou na sua presa. E nesse caso aqui, ó, a superfície do corpo da vítima. O cnidoblasto entrou para dentro e liberou então suas toxinas lá dentro. Ok? Beleza. E como é que ocorre então a alimentação e digestão desses animais? Ó, perceba aqui, ó, nós temos uma anêmona, né, e ela está se alimentando. Olha lá o peixinho, marcou toco, foi lá, né, tocou nos tentáculos, os tentáculos têm os cnidoblastos, já pegou o peixinho já ficou imobilizado e já foi carregado para dentro da boca. Como eu falei para vocês no início, esse animal aqui ele tem um sistema digestório incompleto, então ele só tem a boca e a cavidade gastrovascular. Então ele jogou o peixinho lá para dentro, aqui dentro terão enzimas digestórias
vão fazer a degradação desse peixe, né? Vão fazer digestão extracelular, e aí aquelas células mioepiteliais digestórias vão fazer o restante da digestão, vão fazer a parte da digestão intracelular. Então, esses animais aqui, eles têm digestão extra e intra. Então, na cavidade gastrovascular, teremos a digestão extracelular, e aí logo isso é fagocitado pelas células aí mioepiteliais digestórias que vão fazer digestão intracelular. Agora perceba nessa ilustração aqui que nós temos septos, né? Nós temos aqui invaginações no próprio tecido, né, da cavidade gastrovascular, e esses septos, né, essas invaginações, elas ocorrem justamente para aumentar a superfície de contato, para que ocorra maior absorção desses nutrientes. Tá? Isso ocorre, inclusive, no nosso intestino. No nosso intestino nós temos as vilosidades que ocorrem pela mesma razão. Nas nossas células intestinais, inclusive, tem as microvilosidades. Então, você aumentando a superfície de contato, você vai ter maior absorção aí dos nutrientes. E aqui também, gente, ó, é interessante que as trocas gasosas também são realizadas aqui através da cavidade gastrovascular. Então, quando entra água ali, a água vai ter oxigênio dissolvido, esse oxigênio é absorvido para essas células, e aí por difusão é passado para as outras células. Da mesma forma, as excretas metabólicas desse organismo também são liberadas aqui, né, para a cavidade gastrovascular, que libera isso através da própria boca. Beleza? Aí a classificação. Então, basicamente, esses animais são classificados aí em 5 classes principais. Então, nós temos aqui os hidrozoários, né, que são aí as hidras, principalmente. Então, esses animais, a forma predominante deles é a forma polipoide, é o pólipo. Tá? Eles têm a forma medusoide, que vai ocorrer durante a reprodução sexuada deles. Tá? Então, esses aqui têm representante água doce, água salgada. A maior parte é marinha sempre, né? Aí nós temos aqui os sifozoários e os cubozoários. Esses aqui, a forma predominante deles é medusoide, tá? E são marinhos. Então percebo que a principal diferença deles aqui está com relação à posição dos tentáculos, tá? Esse aqui, então, uma típica água-viva aqui, a água-viva juba de leão, se não me engano. E ó, percebam que ela tem aqui a parte do guarda-chuva dela, e os tentáculos estão emergindo, estão surgindo aqui na região ao redor da boca. Tá, dessas aqui nós temos de poucos centímetros até alguns metros. Agora, olha essa aqui, que é um cubozoário. Percebam que o formato do corpo dela aqui lembra um sino, meio que uma forma meio cúbica. Tá? Então, ele não tem aquela forma de um guarda-chuva como esse aqui. Né? Ele tem uma forma cúbica. E mais, ó, os tentáculos, eles acabam emergindo, surgem aqui no vértice do corpo desses animais, não é na parte interna ali ao redor da boca, tá? Então essas são as principais diferenças entre essas duas classes. Aí nós temos aqui os antozoários. Então os antozoários são as anêmonas do mar e os corais. Essa classe aqui só apresenta a forma pólipo, somente a forma polipoide. Tá? Então são marinhos, né? E vivem aí, basicamente, eles curtem, eles gostam de viver em águas rasas, águas limpas e águas quentes, mas não muito quente. E aí, por fim, nós temos aqui os estaurozoários. Esse grupo aqui, essa classe, só apresenta forma medusoide. Então, só tem a forma medusa, não tem a forma pólipo, enquanto essa aqui só tem a pólipo, essa aqui só tem a medusa. No entanto, esses estaurozoários, eles, mesmo tendo a forma medusoide, eles não são livre-natantes. Até são, mas a maior parte da vida deles, eles vivem aderidos em alguma superfície. Então, eles vivem em cesses, eles vivem fixos, ou em algas, ou em rochas, ou em conchas, em alguma coisa, tá? Então, essas são as 5 principais classes aí dos cnidários. E aqui só um pouco de curiosidade para vocês, né? Ó, essa aqui seria uma caravela portuguesa. Esse aqui é um animal que ele é um animal constituído por mais de um animal. Então é uma colônia. Ele é do grupo aí dos hidrozoários, né? O mesmo grupo da hidra. Ó, esse aqui que está se movimentando aqui é uma hidra, tá? Típico representante dos hidrozoários. E essa aqui, caravela portuguesa, geralmente a gente conversa sobre ela quando falamos aí da formação de colônias. Então uma colônia, quando você tem diversos organismos vivendo juntos, fisicamente unidos, mas que atuam como se fosse um único indivíduo. Tá? Isso é comum
nos cnidários, a formação de colônias. Nesse caso aqui, você tem um indivíduo que ele é o flutuador, vai fazer com que tudo isso fique flutuando, né? Você vai ter indivíduos que vão estar atuando na captura de alimentos, indivíduos que vão estar atuando na defesa, indivíduo que vai estar atuando na reprodução. Aqui até tem um esqueminha aqui, ó, uma ilustração baseada nisso aqui. Então, ó, indivíduo flutuador, os alimentadores e os protetores, os tentáculos, tá? Então, isso seria uma colônia, tá? Você tem mais de um indivíduo aqui, são da mesma espécie, mas eles se diferenciaram, né, para diferentes funções, mas atuam fisicamente ligados uns aos outros como se fosse um único indivíduo, beleza? E aqui estão os corais, né? Os corais, então, aí são dos antozoários, né? E os corais, é interessante que na mesogleia deles, aquela parte gelatinosa, eles vão sedimentando, eles vão acumulando, né? E compostos aí calcários, aí, principalmente carbonato de cálcio. Então, quando esses animais morrem, né, a parte aí orgânica deles acaba se desfazendo, no entanto, aquele esqueleto calcário acaba ficando. E aí nós temos a formação aí dos recifes, dos bancos de corais. Então, um vai crescendo por cima do esqueleto do outro, tá? Então, acontece mais ou menos isso aqui, ó. Com o tempo, então, eles vão formando esse esqueleto de calcário e quando morre, fica só esse esqueleto. Inclusive, com a formação aí daquelas pregas gastrovasculares. E aqui, ó, nós temos a situação de um problema, que é o branqueamento dos corais. Basicamente, o que dá cor a esses corais é a presença de algas endossimbióticas. A gente já estudou lá atrás a questão das zooclorelas, das zooxantelas. Então, são algas que vivem dentro desses animais, então uma endossimbiose, e os dois ganham com isso. Então, a alga ganha proteção, ganha um ambiente ali que ela consegue se desenvolver, se reproduzir, e o animal, no caso, vai ganhar então os açúcares produzidos aí na fotossíntese. Então, você tem diversas pigmentações nas algas, tem também diversas pigmentações que vão ocorrer nesses animais, nesses cnidários, nesses corais. No entanto, né, com principalmente a questão do aquecimento global, então o aumento da temperatura global, o aumento da temperatura dos oceanos, né, essas zooclorelas, essas algas começaram a morrer dentro desses animais ou começaram a sair dali, começaram a ir buscar um local mais propício para o seu desenvolvimento, ou seja, não se desenvolve mais. Então, esses animais, no caso, começam a sofrer com isso. Então, os bancos de corais, aí, os recifes, estão morrendo. Tá? Não somente a questão da temperatura global, mas também está sendo associado esse branqueamento dos corais o uso aí de, por exemplo, protetores solares. Não só protetor solar, mas também a liberação de esgotos aí nos oceanos também tem prejudicado alguns tipos de esgotos, prejudicado então esses animais, e aos poucos então você está perdendo. Antigamente era aos poucos. Atualmente, vocês podem ver pelas notícias aqui, a situação está bem alarmante. O que vai acontecer? Morrendo esses corais, né, de todo um ecossistema que ocorre ali, né, que é inclusive berçário de muitos animais aí marinhos, vai acabar se desfazendo. Então, a gente vai ter uma perda de biodiversidade muito grande, a gente vai ter um desastre ecológico aí sem precedentes. A gente não consegue nem imaginar, né, onde que isso vai parar. Enfim, aí nós temos a reprodução. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada, isso varia entre as espécies e basicamente elas fazem, os cnidários fazem os dois tipos, tá? A reprodução assexuada mais comum é o brotamento. Então, ó, temos aqui embaixo uma hidra, aí tem um brotinho, esse brotinho vai crescendo, se destaca e está lá, nova hidra. Então, você tem duas hidras. Aí outra forma de reprodução assexuada é a estrobilização, que é o que está ocorrendo aqui. Ó. Você tem um pólipozinho, aí você tem essa estrobilização, que é a formação dessas éfiras, né, que são medusas aí juvenis. Então vejam que de um organismo você teve aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 9 éfiras aí que vão ser liberadas e vão dar origem então a 9 novas medusas. Então não deixa de ser uma reprodução assexuada, mesmo estando aqui no ciclo de reprodução sexuada. Então vamos dizer esse aqui, ó. Isso aqui é comum aí nos grupos aí que tem a forma medusa como forma predominante, que seriam aí os cifozoários e os cubozoários. Então, ó, você tem aqui uma medusa macho, uma medusa fêmea. O macho libera o espermatozoide na água, vai lá, fecunda o óvulo na fêmea, aí você vai ter a formação do embrião, vai ter lá a gástrula, todo aquele desenvolvimento embrionário que vocês conhecem, vai ser liberado uma larva, essa larva vai se fixar ao substrato, vai dar origem então à forma polipóide.
Aí essa forma poliploide vai sofrer estrobilização, que vai gerar então essas éfiras, que são as medusas juvenis. Essas medusas elas vão se desenvolver, então vão se tornar adultas, reprodutivamente capazes, e vai ter então todo o processo novamente. Fácil, né? E aqui, ó, você tem aqui uma forma poliploide, né? Esse aqui acontece principalmente nos hidrozoários. É a forma poliploide e vai ter então a liberação das medusinhas, tá vendo? Então, ó, liberou as medusas jovens. Essas medusas vão ter um sexo, né? Vão ser masculinas ou femininas. As masculinas vão liberar os espermatozoides, as femininas vão ter o óvulo. Você vai ter a fecundação, vai ter a formação do embrião, o desenvolvimento embrionário, a larva. Aí essa larva vai sair nadando, vai se fixar em algum local e vai se desenvolver então num novo indivíduo, num novo pólipo, ok? Fácil, né? E por hoje era isso. Espero que tenham curtido a aula, espero que tenham entendido. Né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Tchau para vocês.